Bem-vindos à aula 24 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um enorme prazer estar aqui de novo na tela da sua TV para mais um pouquinho de conhecimento em língua portuguesa. Vamos relembrar os nossos combinados? Abraços no tempo de hoje apenas no ar. Vamos continuar cuidando da nossa segurança e da segurança daqueles que nós amamos. Lave sempre as mãos com água e sabão e quando não tiver perto água e sabão, tenha sempre no bolso um pouquinho de álcool em gel. E sempre que precisar sair que for uma emergência ou uma urgência, use sempre a máscara. Combinado? Para a aula de hoje, nós vamos precisar do seu caderno, lápis, borracha, apontador e também, se você tiver em casa, eu preciso de algumas tiras de papel pequenininhas, assim como essas, ok? Preciso de 10 tiras. Eu vou dar um tempinho para você providenciar esses materiais. Tudo organizado? Então eu quero que você abra o seu caderno numa folha nova e anote no topo a data de hoje, aula 24, e escreva língua portuguesa. Muito bem, agora vamos relembrar o que fizemos até aqui. Você se lembra que nós trabalhamos com obras de arte e o professor disse para vocês como nós devemos apreciar essas obras, né? O que olhar, e percebemos também que o autor, o artista que produziu aquela obra, sempre tenta passar uma informação para nós, de acordo com a região em que ele vive, de acordo com as coisas em que ele acredita, não é mesmo? Então fizemos essa análise de algumas obras do Militão. Você lembra do Militão? O Militão dos Santos é o artista que nós trabalhamos na aula passada. Olha ele aí na tela da sua TV. O professor trouxe também o livro Brinquedos e Brincadeiras e trabalhamos com um texto que estava dentro desse livro. Lembrou? Muito bem. Fizemos a leitura do texto e o texto estava com alguns borrões e vocês me ajudaram a encontrar as palavrinhas que encaixavam ali no texto e cobriam aqueles borrões. Lembrou? Muito bem. Depois de ler o texto, fomos compreendê-lo com algumas atividades em língua portuguesa. E no final brincamos um pouquinho de verdadeiro ou falso. E aí o professor trouxe algumas situações de uma outra obra do Militão dos Santos para nós descobrirmos se essas informações dentro da obra dele eram verdadeiras ou falsas. Lembrou? Muito bem. E hoje? Hoje nós vamos continuar trabalhando com aquele texto. Aí o professor mostra aí para vocês, na tela da TV, todo o texto na íntegra. E eu quero saber de vocês, vamos observar a estrutura do texto trabalhado? Lá em cima nós temos o quê? Nós temos
O título, observe aí a setinha que apareceu na tela da sua TV. O título geralmente está no topo e centralizado. E o corpo do texto? Você me ajuda a entendê-lo? Muito bem. Você estava olhando aí na tela da sua TV o texto, né, e as marcas que ele deixa num papel. Aí o professor veio para cá. Eu trouxe o texto no próprio papel. Então vocês estão observando ele de uma forma bem grande. E a gente tinha analisado antes o título, né, Brinquedos e Brincadeiras. Ele está centralizado bem no meio da folha. Quais são as outras marcas que eu posso analisar dentro desse texto? Então o texto está organizado em parágrafos. Você se lembra o que é um parágrafo? O parágrafo, ele começa neste recuo. Ele não é apenas esse espaço. Isso nós chamamos de recuo. Aqui é a margem, correto? A margem da nossa folha. E o parágrafo se inicia no recuo. Então você pode perceber que aqui é um parágrafo, é um recuo. Aqui outro e assim por diante. Mas o que é o parágrafo, professor? O parágrafo é esta ideia que foi escrita, demarcada no papel. Ele inicia no recuo, vem todas as ideias, pontuações, ponto final, vírgula, e ele termina lá na último ponto final, ou então na outra marca que o papel deixa. Nesse caso aqui, ó, reticências, significa que as ideias estão continuando. Então, vamos marcar aqui, ó, um parágrafo. Então, ele começa no recuo, vem todas as ideias até o finalzinho. Quantos parágrafos nós temos aqui? Então, toda vez que inicia uma nova ideia, um novo recuo, ela é escrita e termina no outro ponto. Combinado? Vamos ver quantos parágrafos temos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Temos aqui, então, 10 parágrafos. Todas as ideias que nós trabalhamos na aula anterior, elas estão organizadas em 10 parágrafos. Na aula anterior, o professor mostrou em trechos. Aqui eu mostro a marca inteira. Acompanhe aí na tela agora as marcas, então, nós temos 10 parágrafos. Olha lá o número 10 aparecendo. E eu ainda coloco uma marca aí no final, ó, em vermelho. Reticências entre parênteses. O que significa? Significa que esse texto não acabou, ele continua, mas nós vamos saber mais sobre ele nas demais aulas. Agora, nesse momento, eu preciso que vocês peguem aquelas tiras de papel e anotem em cada tira uma palavrinha. Existir, criar, saber, fazer, entender, observar, inventar, imitar, transmitir e utilizar. Cada palavrinha vai em uma tira, tudo bem? Eu vou dar um tempinho para você fazer.
bem, agora que você organizou suas tiras de papel, nós vamos falar um pouquinho sobre essas palavras. Essas palavras na língua portuguesa, elas são consideradas verbos. O que é um verbo? O verbo pode ser uma ação ou pode ser uma condição do sujeito na frase. Toda frase que nós escrevemos, nós estamos falando de alguém ou de um objeto. Esse alguém ou objeto, ele é o sujeito da frase. E o verbo, ele é uma ação ou uma condição desse sujeito. Por exemplo, numa das tirinhas de papel você escreveu entender. Entender é uma condição do sujeito, né? Alguém entendeu alguma coisa. Ou então, utilizar é uma ação. Vou utilizar a caneta, por exemplo. É a ação do sujeito. Muito bem. O que nós vamos fazer? Todo texto tem uma ideia, não é mesmo? E o professor falou que cada parágrafo traz uma ideia diferente. Então nós vamos analisar esses parágrafos e então trabalhar com a relação da ideia dessa atitude ou condição dentro do texto. Vamos fazer as duas primeiras juntas? Então, o primeiro parágrafo, olha aí na tela da TV, diz o seguinte: todos nós um dia fomos crianças, e é claro, crianças existiram. E onde existem crianças, existem brinquedos e brincadeiras, porque crianças adoram brincar, inventar, criar, assim elas entendem melhor o mundo dos adultos. Vocês estão vendo aí na tela da TV todas aquelas palavrinhas. Se eu tivesse que pegar um verbo ou uma ação ou condição para colocar ali, relacionar, qual palavrinha eu poderia relacionar? Vamos fazer juntos? O professor selecionou a palavra entender. Mas por que será que é entender? Porque ali, no primeiro parágrafo, diz que as crianças entendem melhor o mundo através das brincadeiras. Então, a ideia no parágrafo se relaciona ao verbo entender. Tá dando para seguir o raciocínio do professor? Então, olha lá, ó, sai a palavrinha e vai para a mão do professor a palavra entender. E no segundo parágrafo, vamos fazer juntos também? Acompanhe aí na tela da TV. Crianças de todo mundo, de todas as raças, brincam e sempre brincaram, utilizando objetos ou não, competindo ou ajudando o seu companheiro. As crianças se divertem, desenvolvem e constroem o seu pensamento e sua lógica. Pensando na ideia do texto ali, qual palavrinha, né, qual verbo eu posso relacionar? Então o professor relaciona o verbo utilizar. Por que o professor trabalha com o verbo utilizar aqui nesse parágrafo? Porque mostra ali, uma das ideias do parágrafo é que, com o decorrer do tempo, os brinquedos foram sendo aprimorados, observando ali a utilização de objetos. Então, muitos brinquedos eles se tornam objetos que nós utilizamos durante as nossas brincadeiras. Deu para entender qual é a lógica da nossa brincadeira aqui, da nossa interpretação? Agora eu quero que vocês tentem sozinhos. Acompanhem aí o terceiro parágrafo. Eu quero que vocês leiam e peguem um verbo para colocar aí no seu caderno. Então você vai montar uma lista de verbos de acordo com a ideia do texto. Vai ficar 10 verbos em forma de lista, ok? Pensando, agora vocês vão relacionar sozinhos. Eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos corrigir e ver se você acertou o verbo, que vai na terceira posição. Então a ideia ali é dizer principalmente que os brinquedos existem há muitos e muitos anos, né? Nós não sabemos quem inventou, só sabemos que eles são transmitidos de boca em boca, geração em geração. Então a ideia ali é o verbo existir. Olha lá que foi para a mão do professor. Vamos colocar aqui, completar o nosso texto também.
Muito bem. Próximo, vocês vão tentar sozinhos. Leiam a frase e relacionem o verbo. Vamos ver se vocês acertaram. Esse parágrafo é bem curto e o verbo está bem explícito. Por isso mesmo, eles fizeram parte do folclore. Então, aqui é a condição, né? Fazer. Então, o verbo é fazer. Próximo. Folclore é o saber do povo, isto é, tudo que um povo sente, produz, fala, conta, constrói e até mesmo brinca. Qual é o verbo? Relacione aí. Vamos conferir. Esse também tá fácil, né? Tá bem explícito. Ali é onde diz saber, saber do povo. Vamos completar aqui, ó. Próximo. Criar brinquedos e brincadeiras é uma tarefa interessante e divertida. Cada brinquedo pode apresentar uma forma, um tamanho, uma cor diferente, de acordo com a imaginação de quem o cria e constrói. Usar diferentes materiais e descobrir novas maneiras de usá-lo sempre cativou crianças de todos os tempos. Qual é o verbo que relaciona? Faz aí. Vamos ver se você acertou também. Qual é o verbo que relaciona aí nesse parágrafo? Aonde diz ali, ó, criar, né? A imaginação de quem cria e constrói. É a ideia. Então vamos relacionar aqui. Muito bem. Estamos compreendendo muitas ideias nesse texto, não é mesmo? Próximo. Os brinquedos são criados pelas pessoas a partir do ambiente em que elas vivem. Bonecas e bonecos que parecem com bebês ou mesmo com pessoas adultas. Cavalinhos imitando os cavalos dos soldados e dos vaqueiros. Barquinhos, animais, astronautas. Qual é a ideia que está aí dentro desse parágrafo? Pense aí, relacione e eu já volto. Vamos ver se você relacionou corretamente. Aí a ideia é imitar a vida, né? Imitar o cotidiano, o dia a dia. Então, a palavrinha que vai entrar ali agora é imitar. Muito bem, estamos quase no final. Você está acompanhando aí, ó? A sua lista está ficando assim como a minha? Muito bem, próximo. E o mais fantástico é que há sempre alguém inventando um novo brinquedo diferente dos que já existiam. Qual é o verbo?
Essa estava bem fácil também, né? Estava bem ali na cara. Inventando um novo brinquedo. Olha lá. Então o verbo é inventar. Vamos colocar aqui e completar a nossa lista. Muito bem, quase no fim. Para criar um brinquedo, as pessoas observam muito bem as coisas do lugar onde vivem e, usando a imaginação, elas inventam suas brincadeiras. Isso acontece porque a brincadeira e o brinquedo são formas de expressão do nosso imaginário. É como se as pessoas imitassem a vida brincando. Qual é o verbo? Temos observar e transmitir. Pense aí que eu já volto. Vamos pensar. Estávamos falando que a brincadeira imita a vida, né? Então, para inventar uma brincadeira, eu tenho que perceber as coisas do dia a dia. E bem ali ele diz que as pessoas observam muito bem as coisas do lugar onde vivem. Então, o verbo é observar. Muito bem. E chegamos ao último parágrafo. Observem lá. E é por esse motivo que as brincadeiras e os brinquedos são transmitidos de geração em geração nas comunidades desde a antiguidade. Anote aí o verbo que falta e complete a sua lista. Muito bem. Aí, no último parágrafo, a ideia então é transmitir. Então, tudo que foi aprendido sobre brinquedos, sobre brincadeiras, sobre essas vivências do cotidiano que são imitadas pelas crianças, são transmitidas no decorrer do tempo, de pai para filho e de geração em geração. Então, a última palavrinha é transmitir. Agora acompanhe aí na tela da sua TV, olha lá, como ficou a sequência correta das ideias do texto. Então, nós temos uma sequência, né? Então ficou entender, utilizar, existir, fazer, saber, criar, imitar, inventar, observar e transmitir. Ficou correto? Muito bem. E agora, o que vamos aprender? Ainda usando as palavrinhas. Observe as ações relacionadas aos parágrafos. O que essas palavras têm em comum? Então, olhe aí de novo todas essas palavras, esses verbos. O que eles têm em comum? Anote aí no seu caderno. Será que você conseguiu descobrir o que todas essas palavrinhas, esses verbos têm em comum? Observe aí, ó. Todas terminam com a letra R. Existir, criar, saber, fazer, entender, observar, inventar, imitar
transmitir e utilizar. Olha que interessante, eu peguei de novo 3 tirinhas, então olha lá, ó. O primeiro, utilizar, depois entender e depois existir. Todas elas terminam então com R. Mas se nós observarmos, tem uma outra coisinha aí que é interessante da gente pensar. Utilizar termina com AR. Entender, ER. E existir, IR. Que bacana pensar que esses verbos que nós estamos utilizando na aula de hoje, eles terminam com AR, ER e IR. Não é mesmo? Muito interessante. Observe aí na tela da TV, ó, essa situação, ó. Ir, ar, er e assim por diante. Nós vamos falar bastante sobre essa terminação na aula de hoje. Então vem comigo, acompanhe agora um trecho do texto. Observe aí, ó. As pessoas observam muito bem as coisas do lugar onde vivem. Na atividade anterior, o professor utilizou o verbo observar, terminado em AR. Mas aqui não é observar, é observam. Quando nós percebemos o verbo, né? Aí é um verbo de estado, observar é uma condição. O observam se relaciona às pessoas. O sujeito ali da frase é as pessoas. Então, quem observa? As pessoas. Observam, então, indica que o verbo está no passado, ou seja, já aconteceu. Então não é mais o observar, é o observam. Nesse caso, o verbo então ele mudou um pouquinho para indicar que algo já aconteceu. Então tá diferente, não é mesmo? Muito bem. Agora eu quero que vocês observem esse trecho, onde diz: por isso mesmo eles fizeram parte do folclore. Qual é o verbo? O verbo é fazer. Também trabalhamos com esse verbo lá na atividade anterior, fazer. Só que aqui o verbo fazer foi modificado, ele mudou. Por quê? Porque o fazer se relaciona a eles. Eles fizeram parte do folclore. Mas eles quem, professor? Eles, os brinquedos. Então, os brinquedos fizeram parte. Nesse caso, o verbo fizeram também indica que algo já aconteceu, que está no passado. Então, aquelas palavrinhas, aqueles verbos terminados em ar, er ou ir, aqui eles não cabem. Por quê? Porque aqui eu estou mostrando que algumas coisas já aconteceram, então esse verbo mudou. Mas e se eu quisesse usar aqueles verbos do jeito que eles estão, terminados em ar, er ou ir? Vamos ver? Olha lá, ó. Criar brinquedos e brincadeiras é uma tarefa interessante e divertida. Então aqui o verbo é criar. E ele termina daquela forma que a gente usou na atividade anterior. Criar termina com AR. Observe aí, ó, criar. Ele não indica um tempo do verbo. Eu não sei nem quem e nem quando. Quem criou brinquedos e brincadeiras? O texto não deixa claro quando eu leio, não é mesmo? E quando criou brinquedos e brincadeiras? Também não mostra. Então, quando eu não sei quem está fazendo e quando está fazendo, o verbo, então, ele fica dessa forma, terminados, né, em ar, er ou ir. Vamos ver um outro exemplo. Usar diferentes materiais e descobrir novas maneiras de usá-los. Então, ali, ó, eu tenho contornado o verbo usar. Usar o quê? Usar o quê? E usar quando? Quem vai usar? Quando vai usar? Então, observe aí, ó. Não indica um tempo do verbo. Eu não sei quando usaram os materiais. E eu também não sei quem usou os materiais. Então, quando fica essa perguntinha aí, o verbo, ele não flexiona. O que significa isso? Ele não muda. Ele fica com a terminação ar, er ou ir. Ok? Tá dando para entender? Vamos fazer algumas atividades para pensar sobre esses verbos. Esses verbos, então, eles não mostram
um tempo verbal e também ele não mostra o sujeito na frase, né? A quem ele se refere. Vamos pensar então, ó. Observe as ações em destaque. Olha lá as ações aparecendo. Então são aquelas que nós acabamos de analisar. Elas referem-se a alguém ou alguma coisa? Percebemos o tempo nas ações? Pensa rapidinho aí com o professor. Criar brinquedos e brincadeiras é uma tarefa interessante e divertida. Usar diferentes materiais e descobrir novas maneiras de usá-los. Será que eu consigo perceber quem está falando e quando ele falou sobre isso? Não, não é mesmo? Eu não consigo. Então, olhem lá. Quando o verbo não se referir a alguém ou alguma coisa, ou também não indicar um tempo, ele precisa terminar com R, ou AR, ER ou IR. Então, geralmente vai acontecer isso no verbo quando ele não identificar um tempo, nem um sujeito, né? A quem a ação se refere ou a condição se refere. Deu para entender? E agora, vamos jogar? Muito bem, agora nós vamos brincar. Observe aí na tela. Caça-verbos. Então, o professor tem aqui, ó, um tabuleiro. É uma espécie de caça-palavras, mas só temos verbos aqui. Então, nós temos vários verbos e nós temos que pensar naquela regrinha que o professor falou. Quando o verbo ele não indica um tempo e não indica um sujeito a quem se refere, o verbo termina em R, ou AR, IR ou ER. Ok? Então aqui eu tenho vários verbos, só que eles estão todos embaralhados aqui. Eu tenho que perceber aonde começa e aonde termina um verbo. Eu vou fazer a primeira linha junto com vocês. Vou pegar aqui a minha caneta. Então eu já sei que o verbo precisa terminar em R. Então aqui na primeira linha, vamos até o R. Cantar. Tem um verbo, não tem? Então eu vou circular. Vou continuar da onde eu parei. Aqui será que é um outro verbo? Ir. Ir é um verbo? É uma ação? É. Então aqui eu tenho outro. Então a dica é: eu preciso descobrir todos os verbos que estão aqui. E quando eu conseguir fazer isso, eu tenho aquelas 4 frases. Eu tenho que pesquisar aqui no meu tabuleiro quais dos 4 verbos se encaixam naquelas frases. Eu vou dar um tempo para você fazer isso e logo logo eu volto.
Muito bem, agora acompanhe aí na tela da sua TV, em tela cheia, eu vou mostrar todos os verbos que tem no nosso tabuleiro, acompanhe aí. Então olha lá, cantar, ir, cair, usar, praticar, falar, ver, ter, andar, fazer e ser. Então esses são os verbos que estavam aí no nosso tabuleiro. Na primeira frase, o que esportes faz bem à saúde? Vamos ver qual é o verbo que se encaixa. Praticar. Praticar esportes faz bem à saúde. Segunda frase. O que é um bom exercício para a alma? Vamos ver? Cantar é um bom exercício para a alma. Número 3. O que traz benefícios à saúde? Qual desses verbos traz benefícios para a saúde? Vamos ver? Andar. Andar traz benefícios à saúde. E a última, há muita coisa para fazer. Em nenhuma dessas frases eu consigo identificar quando praticar, quando cantar, quando andar, nem quando fazer. E também não consigo perceber aí na frase quem vai praticar, quem vai cantar, quem vai andar ou quem vai fazer. Não é mesmo? Vamos para um outro jogo? O nosso próximo jogo é o jogo dos 4 erros, não são dos 7. O que está aparecendo aí para você na tela da TV? Está aparecendo 5 frases e nessas frases existem alguns erros. Cada frase pode conter até um erro ou não conter nenhum erro. Então eu preciso descobrir qual é a frase que contém um erro. Aí você deve estar perguntando, professor, eu preciso copiar todas as frases? Não, você vai copiar o número da frase que está errado e a palavra que pode estar errada, ok? Então, eu quero que vocês encontrem 4 erros aí nessas frases, pensando naquilo que acabamos de aprender na aula de hoje, tá? Quando nós trabalhamos com ações ou condições que são os verbos, e eles terminam com AR, ER ou IR, eu não consigo perceber ou o tempo que aquilo está acontecendo, ou então eu consigo perceber o tempo, mas não percebo o sujeito. Pode ser que não perceba os dois, ou pode ser que eu não perceba um ou outro, combinado? Então eu vou colocar aí na tela da sua TV e você pensa e anota no seu caderno. Estou curioso para saber se você encontrou os 4 erros. Então aqui está o combinado de frases e eu vou analisar junto com vocês. Frase número 1 diz o seguinte: hoje é dia de comemorar. Muitas vezes nós falamos assim, mas é correto dizer hoje é dia de comemorar? Nós aprendemos que não, né? Aprendemos que
aqui o verbo ou ação, quando eu não sei a quem se refere ou quando se refere, ele termina com R. Então aqui tem um erro. Então a número 1 eu devo marcar. Hoje é dia de comemorar, ok? Número 2. Eu não dormir nada à noite. Será que eu falo dessa maneira? Eu não dormir nada à noite? Tá errado também, né? Aonde que tá o erro? Aqui. Nesse caso, não poderia ter R. Por quê? Porque ele se refere, a ação se refere a alguém, no caso eu, e se refere também a quando? À noite. Então aqui não pode ter R. O certo seria eu não dormi nada à noite. Então aqui também tem um erro. É um erro contrário daquele que estava lá, não é mesmo? Frase número 3. Por que você não fala comigo? Por que você não fala comigo? Aqui tem um erro? Não tem, não é mesmo? Por quê? O verbo, a ação falar, se refere a alguém, né? Então eu estou me referindo a você. Não mostra para mim o tempo, quando, mas se refere a alguém. Então está correto. Número 4. São lições fáceis de entender. Também aquela situação da número 1, do jeito que nós falamos no dia a dia. E às vezes nós até podemos falar, né? Com a nossa mãe, com o nosso coleguinha. Mas quando a gente vai falar com alguém de uma linguagem mais formal, com a nossa professora, por exemplo, nós precisamos então falar corretamente. Entender. Então a número 4 também. E a número 5, é preciso cuidar da saúde. Também é um caso ali da forma como nós falamos no dia a dia, né? Mas está errado. É preciso cuidar da saúde. Então a número 5 também está errada. É preciso cuidar da saúde. Aqui o verbo ele não mostra quando e nem quem. Entenderam bem? Então, quando eu uso o verbo terminado em R, AR, ER e IR, eu espero que sim. Acompanhe aí, então, como ficou na tela da TV. As respostas está aparecendo aí para você, ó. Frase 1, 2, 4 e 5 estavam erradas. Gostou da aula de hoje? Eu também gostei. Logo, logo eu tô de volta. Então, até a próxima aula. Fiquem bem e não se esqueça, seja gentil sempre.